Em 1986, 30 milhões de pessoas assistiram à demolição de uma parede. Não é brincadeira. Um programa de televisão ao vivo de 2 horas, dedicado à abertura do esconderijo de Al Capone. A audiência era comparável à de uma final de Copa do Mundo, só que, em vez de um estádio, o cenário era o porão empoeirado de um antigo hotel de Chicago. Mais precisamente, o Hotel Lexington, onde funcionava sua antiga sede. As expectativas eram enormes. No local, agentes da Receita Federal estavam de prontidão, sonhando em encontrar milhões de dólares escondidos do governo. Perto dali, um perito médico se preparava para o caso de, ao invés de dinheiro, surgirem os restos mortais dos inimigos de Capone. O país inteiro estava em suspense. Então, a câmera revelou o que havia por trás da parede. Apenas sujeira e algumas garrafas vazias. A maior decepção televisiva do ano. Mas sabe, essa sala vazia é a metáfora perfeita para toda a história de Al Capone. Um mito grandioso e assustador, e, por trás dele, o vazio. Quem ele realmente foi, descontadas as lendas? Para descobrir, precisamos responder 3 perguntas. Como o filho de imigrantes pobres construiu um império, dominando uma cidade inteira? Como ele foi destruído não por uma bala de um rival, mas por um simples livro contábil? E qual segredo de família, guardado durante toda a vida, muda completamente a forma como vemos seu destino? Esse vazio por trás da lenda é o nosso maior mistério. E para desvendá-lo, é preciso voltar ao lugar onde tudo começou. A família onde ainda não havia cicatrizes nem milhões. Nesta história, nada estava predestinado. Alphonse Capone não nasceu um monstro. Ele veio ao mundo no ano de 1899, em Brooklyn, numa família de imigrantes italianos cumpridores da lei. Uma criança comum, um entre 8 irmãos. O pai era barbeiro, a mãe, costureira. Na casa deles não havia armas nem dinheiro sujo. Havia pobreza, sim, mas também esperança por uma vida melhor, como em milhares de outras famílias que chegaram à América. Tudo mudou quando ele tinha 14 anos. Aos 14, foi expulso da escola por brigar com um professor. Para sempre. E é aqui que sua biografia se divide. Um caminho, voltar para a sala de aula, tirar o diploma, conseguir um emprego decente. O outro, para a rua. Capone escolheu a rua. Trabalhou como cortador de papel, jogou beisebol em nível semiprofissional, mas passou cada vez mais tempo com gangues de rua. Ainda não era um gangster. Era um adolescente buscando seu lugar no mundo. E ele encontrou. Seu mentor foi Johnny Torrio, um mafioso influente que enxergou o potencial no jovem ousado e o contratou como segurança em seu clube noturno. Na prática, era o ingresso para um mundo de dinheiro de verdade e perigo real. Foi justamente ali, naquele clube, que aconteceram 2 eventos que moldaram sua imagem para a vida toda. Certa vez, ao fazer um elogio indecente à irmã de um dos frequentadores, ele levou 3 facadas no rosto, desferidas pelo mafioso Frank Galluccio. Assim surgiu o apelido Cara com Cicatriz. Capone carregaria vergonha dessas marcas para sempre, inventando uma história heróica de que as havia ganhado nos campos da Primeira Guerra Mundial. E ainda naquele clube, ele contraiu sífilis de uma das prostitutas, uma doença que ainda lhe causaria problemas várias vezes. Então acontece algo totalmente inesperado. No auge daquela fase turbulenta de sua juventude criminosa, Capone tenta mudar de vida. Ele se apaixona por uma irlandesa chamada May Claflin e decide se casar. O pai dele, Gabriel, impõe uma condição rígida. A bênção para o casamento só viria se Alfonso deixasse o mundo do crime e encontrasse um emprego honesto. E Capone aceita. Muda-se com a jovem esposa para Baltimore e começa a trabalhar como contador em uma empresa de construção. Pense nisso. Al Capone, o futuro rei não coroado de Chicago, passa quase 2 anos sentado em um escritório, conciliando débitos e créditos. Eles têm um filho. Parecia que, enfim, surgia uma chance para uma vida diferente. A vida honesta durou menos de 2 anos. Na verdade, se formos precisos, foi menos de 1 ano e meio. No ano de 1920, seu pai morre de um ataque cardíaco. O homem a quem ele havia dado sua palavra estava morto. E, nesse momento tão vulnerável,
Johnny Torrio reaparece na porta de sua casa. Ele havia se mudado para Chicago a convite do seu chefe, Big Jim Colosimo, e enfrentava um problema. Pequenos extorsionários da gangue Mão Negra atrapalhavam seus negócios. Torrio resolveu a questão do seu jeito. Começou a eliminar todos os chantagistas, sem distinção. O negócio prosperou, e agora ele precisava de um assistente de confiança. Torrio fez a Capone uma oferta irrecusável: voltar. Não apenas como segurança de boate, mas como braço direito, parceiro no que era a cidade mais rápida e violenta da América. E eis o dilema. Uma vida tranquila, pobre porém honesta, de contador em Baltimore ao lado da esposa e do filho doente. O filho, aliás, nasceu com sífilis congênita e cresceu quase surdo, mas viveu até 2004. Ou Chicago, a cidade do pecado, do poder e das riquezas incontáveis. O que exatamente Capone sentia naquele momento, não sabemos, mas sabemos qual caminho ele escolheu. Capone fez sua escolha. E agora, uma única lei aprovada pelo Congresso transformaria essa decisão em uma mina de ouro, enquanto as ruas de Chicago se tornariam um rio de sangue. No ano de 1920, o governo dos Estados Unidos fez um presente para a máfia. Proibiu o álcool. A lei seca. Da noite para o dia, os preços do uísque dispararam 10 vezes. Surgiu uma nova profissão: o contrabandista de bebidas. Johnny Torrio entendeu na hora que aquilo era uma mina de ouro. Mas seu chefe, Big Jim Colosimo, era contra. Ele era um gangster da velha guarda. Bordéis, extorsão, jogos de azar. Por que se envolver com os federais por causa de bebida? Pouco depois dessa conversa, Big Jim foi assassinado. Segundo uma das versões, o responsável foi Al Capone. Não havia provas. Mas o resultado foi que Torrio assumiu a liderança da organização e Capone virou sua mão direita. Começou então a luta pelo controle do mercado mais lucrativo da história dos Estados Unidos. Para construir o império do álcool, não bastavam apenas os bandidos. Era preciso ter prefeitos, juízes e chefes de polícia. Em 1924, Torrio e Capone decidiram ir além de comprar políticos. Eles queriam dominar uma cidade inteira. O quartel-general deles ficava em Cícero, um subúrbio de Chicago. Quando começaram as eleições municipais, mais de 200 gangsters armados tomaram as ruas. Não foi fraude. Foi uma operação militar. Eles invadiam os locais de votação, espancavam os cabos eleitorais, confiscavam os votos das pessoas e os substituíam pelos seus. O quartel-general dos democratas concorrentes foi simplesmente destruído. Várias pessoas que tentaram resistir foram mortas no local. Em um desses ataques, participou o irmão mais velho de Al, Frank Capone. Ele entrou em um tiroteio com a polícia, chamada de Chicago, e foi morto. Al estava furioso e de luto. Mas a operação não foi interrompida. Ao anoitecer, seu candidato republicano venceu com uma vitória esmagadora. Cícero se tornou o principado deles, uma cidade onde a polícia trabalhava para a máfia, não para a lei. Agora, eles tinham uma base segura para conquistar toda Chicago. Mas Chicago não estava vazio. A cidade era dominada por dezenas de gangues, principalmente irlandesas. O diplomata Torrio tentava negociar as áreas de influência, mas o dinheiro do contrabando era alto demais. Pequenos confrontos se transformaram em guerra. Torrio decidiu antecipar um ataque contra seu principal rival, Dean O'Banion, líder dos irlandeses. O plano de assassinato foi elaborado pessoalmente por Al Capone. O'Banion, que possuía uma floricultura como fachada, foi baleado bem no meio dos buquês. Ninguém foi preso. Mas, em vez de enfraquecer os irlandeses, esse assassinato os uniu. Começou uma sangrenta guerra que durou 5 anos. Espere um pouco. Em 5 anos, mais de 700 pessoas morreram nesses conflitos. Não 70, mas 700. As ruas de Chicago se transformaram em um campo de batalha. Os irlandeses foram liderados por um novo chefe, Jamie Wise, que tinha um único objetivo: vingança. Ele entrou para a história como o único homem de quem Al Capone realmente tinha medo. Wise não era apenas um bandido, era um estrategista.
Um ano após o assassinato de O'Banion, ele tentou matar Capone. E um mês depois, seus homens emboscaram ninguém menos que Johnny Torrio. Torrio voltava para casa com as compras. Sua esposa estava ao lado. Ele foi baleado com espingardas praticamente a queima-roupa. Sobreviveu, mas algo dentro dele quebrou. O antigo chefe, que prezava pela ordem e por negócios discretos, não suportou esse novo nível de brutalidade. Deitado no leito do hospital, chamou Capone até ele. Anunciou que iria se aposentar e partiria para a Itália. E entregava todo o seu império, fábricas clandestinas, frota de caminhões, centenas de bares, juízes comprados e um exército de capangas para ele. Na verdade, ele entregava tudo para um jovem de 26 anos, que poucos anos antes era apenas um simples segurança. Johnny Torrio, desgastado pela guerra, se afastou. Em seu lugar, entrou o homem que provocou essa guerra. Aos 26 anos, Al Capone se tornou o rei absoluto de Chicago. Mas manter o trono foi muito mais difícil do que conquistá-lo, e seu governo será marcado por um novo nível de genialidade e crueldade que horrorizaria toda a América. Ao contrário de seu mentor, Johnny Torrio, Al Capone não se escondia nas sombras. Ele apareceu em público, tornou-se uma celebridade, um dandy da alta sociedade, um influenciador de estilo. Repórteres o seguiam de perto, ele concedia entrevistas, suas fotos estavam em todos os jornais. Vestindo ternos caros e fumando charutos, sorria para as câmeras, e em seu cartão de visita estava escrito: comerciante de móveis. No auge da Grande Depressão, quando milhões de americanos passavam fome, ele inaugurou em Chicago um restaurante gratuito que alimentava milhares de desempregados. Para muitos, ele era um Robin Hood. Mas esse Robin Hood tinha um outro lado. Foi Al Capone quem introduziu no mundo do crime a metralhadora Thompson, transformando as disputas entre gangues em verdadeiros massacres. Foi ele também quem tornou comuns os ataques a carros de rivais com explosivos. Seu império era gigantesco. Centenas de prostíbulos e cassinos clandestinos, extorsão sobre metade dos negócios da cidade e, claro, a maior rede de contrabando de bebidas alcoólicas. E todo esse império gerava montanhas de dinheiro em espécie, dinheiro sujo. E foi aí que Capone revelou seu maior talento. A ele é acreditada a invenção de um esquema que hoje é conhecido mundialmente: a lavagem de dinheiro. Imagine que você tem milhões de dólares em dinheiro vivo, mas não pode simplesmente depositar no banco. Isso logo levantaria suspeitas. É preciso limpar esse dinheiro. Capone encontrou uma solução genial. Ele abriu uma rede de lavanderias por toda Chicago. Um negócio perfeito. Muitos clientes, muitos pagamentos em dinheiro e em pequenas quantias. Ele intencionalmente estabeleceu preços abaixo do custo para atrair o maior número possível de pessoas. Depois, ele simplesmente adicionava seus ganhos ilegais ao caixa dessas lavanderias deficitárias. No papel, parecia que suas lavanderias eram negócios extremamente lucrativos. Assim, uma renda anual de 100 milhões de dólares se transformava em um ganho legal. Mas ser rei significa ser alvo. No ano de 1926, Capone eliminou seu principal inimigo, Jamie Weiss. Parecia que a guerra tinha acabado. Mas não foi assim. Poucos meses após o assassinato de Weiss, Capone estava em seu quarto de hotel. De repente, as janelas foram estilhaçadas. Mais de 1000 balas atravessaram o cômodo. 1000 balas. E ele saiu ileso. Depois dessa tentativa de assassinato, a paranoia virou seu segundo nome. Ele mandou fazer um Cadillac blindado, com aço reforçado, pequenas aberturas para disparo e um dispositivo para criar cortina de fumaça. Ironia do destino. Depois da prisão de Capone, esse carro passou a servir ao presidente Franklin Roosevelt. O medo da traição se tornou uma obsessão para ele. E ele a encontrou onde menos esperava. Seu velho amigo de Nova York, Francesco Yale, responsável pelo fornecimento de uísque, começou a roubar parte da mercadoria. Capone não perdoou. Enviou seus capangas para Nova York. Após uma perseguição violenta, eles abriram fogo contra o carro de Yale com uma submetralhadora. Foi a primeira vez que os métodos de Chicago
e a submetralhadora Thompson foram usados em Nova York. Capone exportava o terror. Além disso, em 1928, seu aliado perdeu a eleição para prefeito e a proteção política começou a desmoronar. Os inimigos estavam por toda parte. Restava o último fragmento da gangue irlandesa liderada por George Bugs Moran. Eles continuavam atacando seus caminhões. Capone decidiu que medidas paliativas não funcionavam mais. Era necessário não apenas vencer, mas eliminar completamente. Apagar de vez toda a liderança dos concorrentes. Começou a preparação para o massacre mais famoso da história da máfia americana. Sua equipe passou semanas vigiando, estudando os hábitos e a agenda de encontros da gangue de Moran. O plano era frio e impecável. Manhã do dia 14 de fevereiro de 1929, dia de São Valentim. 7 integrantes da gangue de Moran se reuniram em uma garagem na rua North Clark. De repente, um carro da polícia apareceu no local. 4 pessoas desceram, 2 uniformizados e 2 à paisana. Os homens de Moran não se preocuparam, parecia uma blitz comum. "Todos contra a parede!" ordenou um dos policiais. Os gangsters obedeceram e se alinharam de frente para a parede de tijolos. Esperavam uma revista. Mas em vez disso, os 2 agentes à paisana sacaram submetralhadoras Thompson. Um estrondo ecoou. Em poucos segundos, a parede ficou tingida de vermelho. Os 7 foram literalmente despedaçados. Os assassinos saíram calmamente e os policiais conduziram os detidos sob a mira das armas para enganar as testemunhas. Um crime perfeito. Quase. O alvo principal, Bugs Moran, chegou atrasado naquela manhã. Ao notar o carro da polícia na garagem, decidiu esperar em uma cafeteria do outro lado da rua. Isso salvou sua vida. A quadrilha irlandesa foi eliminada. A guerra por Chicago chegou ao fim. Al Capone tornou-se o rei absoluto e incontestável. Mas espere um pouco. Era isso que ele pensava. No dia seguinte, as fotos do massacre foram publicadas em todos os jornais do país. E a América estremeceu. Uma coisa era ler sobre tiroteios entre gangsters. Outra muito diferente era ver uma execução fria, com 7 corpos estendidos em poças de sangue. A admiração pública deu lugar ao repúdio e ao medo. Capone deixou de ser o ousado contrabandista para se tornar o inimigo número 1 da sociedade. Ele ultrapassou o limite e, com sua crueldade, despertou um novo adversário. Um adversário que não podia ser comprado, intimidado ou eliminado. O governo dos Estados Unidos da América. O massacre no dia de São Valentim foi a gota d'água. O recém-eleito presidente Herbert Hoover convocou uma reunião secreta que resultou em uma tarefa clara: prender Al Capone, a qualquer custo. Chicago recebeu um agente especial do Departamento do Tesouro, Elliot Ness, acompanhado por uma equipe dos melhores profissionais. O objetivo deles não era prender Capone por assassinato, pois não havia provas suficientes. A missão era destruir o império dele. E Capone, como sempre, fez o que sabia fazer: tentou suborná-los. Ofereceu uma fortuna aos agentes de Ness, mas, pela primeira vez na vida, seu dinheiro não funcionou. Os agentes recusaram a proposta. Capone enfrentou uma força que não compreendia, pessoas que não podiam ser corrompidas. E essas pessoas começaram a desmontar meticulosamente o império dele em partes. Raid após raid, encontravam e destruíam suas cervejarias clandestinas e depósitos. Cada caixa de uísque queimada representava milhares de dólares em prejuízo. Capone perdia dinheiro, e isso significava perder poder. Os jornais, admirados com o trabalho deles e a integridade, apelidaram a equipe de Ness de os Intocáveis. Paralelamente, os promotores conduziam outra guerra, uma guerra de desgaste. Se não podiam prendê-lo por assassinato, então o prenderiam por qualquer outra coisa. Por desacato ao tribunal, por porte ilegal de arma, prisões pequenas, acusações absurdas, julgamentos intermináveis. O sistema simplesmente o exauria. A polícia de Chicago oficialmente colocou Al Capone na lista dos inimigos públicos número 1, seu irmão Ralph na posição número 3. O auge desse absurdo foi a prisão em Miami. Espera, por que ele foi preso? Por mendicância. Não é brincadeira. Um milionário, dono de uma cidade inteira,
preso como um sem-teto. Legalmente, ele não tinha casa, nem trabalho, nem conta bancária. Foi humilhante. E isso foi um sinal. O sistema aprendeu a jogar pelas próprias regras dele. Mas o golpe principal ainda estava por vir. Enquanto os intocáveis destruíam seus bares e a polícia o levava aos tribunais, uma armadilha verdadeira era preparada nos bastidores. Uma acusação da qual ele não podia se livrar ou escapar. Evasão fiscal. Parecia impossível provar a renda de alguém que nunca assinava um cheque, mas a solução foi genialmente simples. Os promotores encontraram a prova principal nas próprias palavras dele. Anos antes, durante um processo totalmente diferente, Capone quis causar uma boa impressão e, sob juramento, declarou que sua renda anual ultrapassava $100.000. Na verdade, ele disse isso tentando provar sua estabilidade financeira, e achava que isso o ajudaria. Ele mesmo, com suas palavras, entregou nas mãos deles uma arma. Pensava estar acima da lei. Não entendia que, para o serviço de receita, ninguém está acima da lei. O julgamento começou. Capone, como sempre, estava confiante. Seus advogados negociaram um acordo. Ele se declararia culpado e, em troca, receberia uma pena leve, apenas 2 anos de prisão. Para alguém de seu calibre, isso parecia mais uma vitória, uma pequena irritação. Ele entrou na sala do tribunal sorrindo para os repórteres. Publicamente, diante do juiz e dos jurados, admitiu sua culpa em todas as acusações de sonegação fiscal. Foi então que o juiz James Wilkerson olhou para ele e disse que não se sentia vinculado por qualquer acordo. O acordo foi cancelado. Capone foi condenado a 11 anos de prisão federal e a uma multa de $250.000, a maior pena por crimes fiscais na história dos Estados Unidos até aquele momento. Um silêncio tomou conta da sala. O sorriso desapareceu do rosto de Capone. Ele tinha apenas 33 anos. Sua carreira estava encerrada. Ele não foi vencido por uma bala, mas por um livro contábil. Seu império, erguido sobre o medo e o sangue, desabou sob o peso dos papéis e recibos. Mas, para Al Capone, a punição estava apenas começando, e seria muito mais severa do que apenas uma cela de prisão. Quem entrou pelos portões da prisão federal em Atlanta não foi o rei de Chicago. Entrou um homem gordo e desleixado, com sífilis, gonorreia e uma forte dependência de cocaína. Todo o seu brilho, toda a aura de poder desapareceram assim que as portas de aço se fecharam atrás dele. Na prisão, ele não era mais o homem da cicatriz. Era o preso número 85. Em vez de comandar um império, tinha 8 horas diárias de trabalho. Solado, linha e agulha. E, nessa tarefa monótona e humilhante, seu passado começava a alcançá-lo lentamente. Não eram as balas dos rivais, mas a doença contraída na juventude nas ruas. O estresse e as condições precárias agravaram a sífilis. A doença, que havia ficado adormecida em seu corpo por anos, começou a devorar seu cérebro. Suas cartas para casa ficaram cada vez mais desconexas, infantis. Ele não perdeu apenas a liberdade, mas também a sanidade. Outros presos não viam nele uma lenda, mas um alvo fraco e derrotado. Ele sofria ataques constantes. No fim, um outro gangster o protegeu por pena, mas isso só piorou a situação. A direção da prisão, suspeitando que Capone havia subornado todo mundo novamente, simplesmente o transferiu para o inferno recém-inaugurado na Terra, a prisão de Alcatraz. Lá, na rocha em meio à Baía Gelada, o aguardava seu colapso final. Ele passou 7 anos preso. Embora, não exatamente assim. Em Alcatraz ficou quase 5 anos. Depois disso foi transferido, já completamente incapacitado, para o hospital prisional. Só de lá saiu por motivos de saúde. Não representava mais perigo. Saiu da prisão um homem de 40 anos, babando. O rei de Chicago havia se transformado em uma criança grande e indefesa. Há uma ironia cruel no fato de que a penicilina, o remédio que poderia tê-lo salvo, tornou-se amplamente disponível nos Estados Unidos apenas alguns anos depois da sua libertação. Mas já era tarde demais. O cérebro havia sido destruído de forma irreversível.
O médico responsável que o examinou após sua libertação deu um diagnóstico oficial. O desenvolvimento mental de Alphonse Capone correspondia ao nível de uma criança de 12 anos. Espere, 12 anos? O homem que aterrorizava uma metrópole, que arquitetava esquemas milionários, agora não conseguia nem amarrar os próprios cadarços sem ajuda. Passava os dias pescando em sua piscina e conversando com pessoas que já haviam morrido há muito tempo. Seus antigos aliados, ao visitá-lo, saíam em completo silêncio. O chefe desaparecera. Restava apenas uma casca vazia. No início do ano de 1947, seu corpo finalmente desistiu. Primeiro um derrame, depois uma pneumonia e, por fim, um infarto. O homem que sobreviveu a dezenas de atentados, tiroteios e explosões morreu em sua cama, cercado pela família, de forma tranquila e sem glória. E é fácil dizer, uma história trágica. O garoto de uma família pobre, engolido pelo meio em que vivia. Não havia saída. Mas será que seu destino estava realmente traçado? Quero contar a você mais uma história. A história de outro menino da mesma família. Alfonso Capone tinha um irmão mais velho, Vincenzo. Ele cresceu nas mesmas ruas do Brooklyn, na mesma pobreza. Viu a mesma injustiça. Mas, aos 16 anos, fugiu de casa, foi para o meio-oeste e entrou para o exército. Lutou na Primeira Guerra Mundial, na França, demonstrou coragem e alcançou o posto de tenente. Ao voltar para os Estados Unidos, não se envolveu com gangues. Tornou-se agente federal. E não era um agente qualquer. Tornou-se especialista no combate à venda ilegal de bebidas alcoólicas. Enquanto um irmão, Al, construía um império clandestino de contrabando de álcool, o outro, Vincenzo, sob o nome falso de Richard Hart, caçava contrabandistas como ele em Nebraska. Era conhecido por sua coragem e integridade. Seu apelido era Hart de 2 canos. Ele prendeu mais de 20 assassinos. Depois do fim da lei seca, não se aposentou, mas trabalhou muitos anos como juiz de paz. Só soube que seus irmãos mais novos eram os gangsters mais famosos da América pelos jornais. Ele não tinha nenhuma ligação com eles. 2 irmãos, uma família, uma rua, o mesmo começo. Mas 2 finais completamente diferentes. Um se tornou herói de guerra e defensor da lei. O outro, assassino e inimigo do Estado, que terminou seus dias como um inválido com demência. Seu Cadillac blindado, símbolo do seu poder, foi confiscado após sua prisão e entregue à garagem do presidente Franklin Roosevelt. Até seu carro acabou servindo à lei mais do que ele próprio. Al Capone teve escolhas. A cada dia, a cada hora de sua vida, optava pela violência, ganância e medo. O fim do seu caminho não é uma tragédia. É uma consequência natural. Não é destino. É a conta que a vida cobrou dele. E ele pagou ela por completo.